Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma vez mais nós temos o prazer imenso de conversar com algumas ou com muitas pessoas. Eu acho que são muitas, porque ao todo já são mais de 30 milhões que fizeram um contato, que visualizaram as nossas lives. Então, um abraço. Aqui é o Mídia Livre, a coordenação é do Daniel Pio Bezerra, e nós hoje vamos falar alguns temas da atualidade. E peço aos amigos e amigas, depois de tê-las agradecido, eu peço que continuem compartilhando, curtindo e comentando, e também fazendo a crítica. Espero que seja respeitosa, porque a boa crítica faz a gente crescer. E agradeço também a Casa Vermelha, que é um espaço cultural do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, PT. Aqui tem uma biblioteca com muitos livros, aqui recebe livros e aqui doa livros. Além de ser um espaço, por exemplo, de diálogo, vários movimentos sociais se reúnem aqui, fazem as suas reuniões, as discussões e planejam as suas lutas. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, foi 20 de novembro. Esse dia é uma referência simbólica ao Zumbi dos Palmares, que na condição de escravo teve consciência, se rebelou e se organizou no Quilombo dos Palmares para enfrentar o opressor, o grande opressor, que era a elite brasileira, que institucionalizou a escravidão, sequestrou homens e mulheres na África. A elite trouxe esses africanos e essas africanas para o Brasil, e aqui, como escravos, essas pessoas trabalhavam de graça para criar grandes riquezas alheias. Foi um período muito difícil da história do Brasil e de toda a América Latina, porque em toda a América Latina existiram sistemas de escravidão. Esse sistema era muito brutal, haja vista que o primeiro passo era sequestrar as pessoas em outro país bem distante. O segundo passo era a supressão total da liberdade, e o terceiro a exploração. E o quarto passo era a absoluta falta de respeito para com o ser humano. E o quinto era a falta de humanidade absoluta. A história do Brasil, apesar de mal contada, tem relatos extraordinários desta grande jornada do povo da África sendo escravizada a ferro e a fogo aqui em toda a América Latina. O nosso querido e glorioso Ceará, ele é conhecido como Terra da Luz. O jornalista José do Patrocínio foi quem batizou o Ceará como Terra da Luz, fazendo uma referência ao estado do Ceará por ter sido o primeiro estado do Brasil a libertar os seus escravos. Aqui começou com o Dragão do Mar, além de vários outros. O Dragão do Mar era negro e ele trabalhava como prático do porto em Fortaleza. Prático do porto é uma espécie de canoeiro, porque naquele tempo, vocês todos podem compreender que não tinha tecnologia como tem hoje. Os navios, eles eram movidos a vento, através das velas que direcionava a viagem, o trajeto dos navios. E nós não tínhamos os portos como nós temos hoje, bem organizados, que possibilita a atracagem e tudo mais.
Nesse tempo não tinha. O navio ficava bem distante da praia e aqueles pequenos barcos saíam da beirinha da praia e ia até o navio desembarcar tanta mercadoria como também desembarcar os negros africanos, no caso de transporte de pessoas. E houve no Brasil, nessa época, uma grande luta, um grande movimento que envolveu grandes intelectuais brasileiros e jornalistas, escritores, poetas. E esse movimento ele foi muito grande no Brasil todinho. O Dragão do Mar, naturalmente na condição de negro, foi influenciado pela luta, por todo o trabalho realizado, a também lutar. E ele foi muito digno na luta dele. Um dia, os práticos e os canoeiros se rebelaram e não mais foram buscar os escravos, ou seja, os africanos trazidos para cá na condição de escravos. E o Dragão fez uma frase, ou disse uma frase no momento, que ela é muito significativa e é histórica. Ele disse: a partir de hoje, do Ceará, não se desembarca nenhum escravo. Essa é uma frase muito simbólica. E por isso José do Patrocínio disse que o Ceará era a terra da luz, porque foi o primeiro estado a libertar os escravos. Então essa história ela tem que ser contada nas escolas, pelos mais velhos, pelos sindicatos, nos cursos de formação dos sindicatos e dos partidos de esquerda, dos comunistas, dos socialistas, para que nós possamos compreender o sofrimento de um povo inteiro, a maldade feita contra um povo inteiro. A maldade era tão grande que eles tinham poder absoluto sobre as pessoas. Eles podiam vender, podiam trocar, podiam torturar, podiam estuprar e podiam matar, porque eles eram proprietários das pessoas. Eu sou católico, não pratico não, mas sou. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista simbólico, eu nasci na religião católica e fiz a primeira comunhão. E não sou contra a religião, como não sou contra nenhuma religião, mas eu faço uma crítica muito forte à Igreja Católica. Vocês sabem que na Cruzada a Igreja matou muita gente. Aqui no Brasil, um senhor padre, ele chegou a escrever e atestar que negro não tinha alma. Por isso era equivalente a um bicho e poderia ser, inclusive, espancado. Como um homem que representa Deus pode ser tão ignorante, tão idiota desse jeito? Para fazer uma pesquisa, vocês vão buscar aqui no Instituto de História do Ceará e nos museus que vocês vão encontrar esses documentos. Ora, se a elite já era tão perversa ao ponto de fazer o que fazia, imagine com a autorização do representante de Deus. Isso está registrado na história, isso é história, nós precisamos contar isso. Mas com as grandes lutas, a história foi mudando. Entretanto, nós precisamos estudar a história com muita clarividência e com muito cuidado para também não ser enganados. Vejam bem, na cabeça de todos e de todas, desde o mais jovem ao mais velho, a princesa Isabel é a grande heroína da libertação dos escravos, o que não é verdade. De fato, ela assinou
esse documento dando liberdade plena a todos os escravos. Agora, ela não fez por vontade própria, nem porque fazia parte da luta. Ela fez dentro de uma circunstância. E todo professor, quando fala alguma coisa, é preciso contextualizar, porque se não contextualizar, abre espaço para uma mentira ou para uma mini mentira. Ou seja, uma história que parte é verdadeira e parte não é. Que ela assinou o documento é verdade absoluta, nenhum historiador do mundo pode contestar. Agora, não é verdade que ela seja protagonista, de fato e de direito, da libertação dos escravos. A história é outra. E isso se deu numa guerra internacional entre o Brasil e a Inglaterra. Entendam, a Inglaterra era um país que não tinha mais escravo. E a Inglaterra já pagava salário, já empregava as pessoas, já tinha um contrato de trabalho, já tinha uma relação para equacionar os problemas entre o empregado e o empregador. E a Inglaterra era uma grande produtora de açúcar e vendia açúcar para o mundo todo e ganhava muito dinheiro. Haja vista que a Inglaterra já tinha feito a sua revolução industrial e já tinha desenvolvido algumas máquinas, mesmo que rudimentares, mas eram máquinas que produziam de forma muito mais rápida do que trabalhar manualmente. O Brasil, o regime era escravocrata. Então todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros eram escravos. E eles trabalhavam de graça para os donos de terra e donos de engenhos produtores de açúcar. Portanto, o Brasil estabeleceu uma política comercial do açúcar com grande vantagem em relação à Inglaterra. Porque a Inglaterra, quando produzia o seu açúcar, ela pagava salário aos seus trabalhadores. O Brasil produzia o mesmo açúcar sem pagar salário aos seus trabalhadores. Então já dá para entender. O Brasil poderia ser vendida para qualquer país por um preço muito barato. Aí a Inglaterra ameaçou de invadir Portugal, caso o Portugal não acabasse com a escravidão. O rei sai imediatamente do Brasil e vai para Portugal para poder preparar as tropas para enfrentar o exército da Inglaterra. E antes de qualquer guerra tem sempre as negociações, de modo que houve uma negociação e Portugal aceitou, coagido, porque ele ia levar uma surra muito grande, porque o exército da Inglaterra era o mais poderoso do mundo, e então se sujeitou a libertar os escravos. E de lá o rei disse, em mensagem para a princesa Isabel, que imediatamente assinasse a libertação dos escravos. Então eles fizeram isso com medo de ter uma guerra e serem ocupados pelo exército da Inglaterra. Então não foi princesa Isabel a protagonista, não. Foram os brasileiros, escravos que se refugiaram em quilombos, como por exemplo o quilombo dos Palmares, que o líder era Zumbi dos Palmares. Dos Palmares, porque o quilombo que ele formou era em Palmares. Foram os intelectuais brasileiros, foi o Dragão do Mar, com seus companheiros e companheiras aqui do Ceará, foram os abolicionistas. Um dos abolicionistas mais extraordinários desse país, que eu adoro, foi o Joaquim Nabuco. Eu, quando fazia o terceiro ano primário, eu estudei um textozinho na escola sobre
Joaquim Nabuco. Era um texto muito curtinho e assim meio que romântico, que ele era um menino bom. E um dia chegou um escravozinho chorando e se tremendo e pediu à dona, que era mãe ou tia do Joaquim Nabuco, para comprá-lo, porque o outro fazendeiro era muito perverso. E aí o Joaquim Nabuco disse, o tia ou mãe, eu não me lembro mais se ele falou era com a tia ou com a mãe, compre, mamãe, um negrinho e tal. Então eu li um pouquinho disso, mas assim, já passei a gostar, que pessoa legal, libertou um escravo e tudo. Mas depois é que a gente se aprofunda e eu vi o papel importante do Joaquim Nabuco na luta pela libertação dos escravos. E recomendo nessa live que vocês leiam Abolicionismo, que é um livro de Joaquim Nabuco sobre a luta dos abolicionistas e do povo brasileiro contra aquele infame regime que perdurou no nosso país por muito tempo. Por favor, eu sei que, infelizmente, no Brasil se lê muito pouco, mas eu também tenho uma certeza absoluta. Tem várias pessoas que gostam de ler. Quem ainda não leu esse livro, leia. Se algum professor estiver nos escutando aqui, indique esse livro para as crianças, porque se vocês fizerem isso, como um livro é um bem civilizatório, vocês estarão dando uma grande contribuição para o desenvolvimento do querido povo brasileiro, nossos compatriotas. Então, ontem, 20 de novembro, aqui no Brasil, consagrado como o Dia da Consciência Negra, em virtude da simbologia da luta do Quilombo dos Palmares. Eu, como você já sabe, sou prolixo, fiz aqui um arrazoado bem grande explicando parte dessa história tão bonita e lamento profundamente que no Brasil ainda tenha muito essa consciência escravocrata. Quando a presidenta Dilma Rousseff, essa extraordinária mulher, primeira presidenta do Brasil, libertou as empregadas domésticas contemporâneas, houve luta, houve revolta. A classe média passou a abominar a presidenta Dilma, a pregar cartazes imorais contra a presidenta Dilma, porque eles queriam a filha do agricultor, do pessoal que mora na periferia, trabalhando para elas, sem direito à folga, trabalhando sem direito à regulamentação da jornada do trabalho, sem direito à previdência social e ganhando muito pouco. Isso é espírito escravocrata. O indivíduo que se elegeu presidente do Brasil, agora na última eleição, é também escravocrata. Tem raiva de negro, tem raiva de mulher, tem raiva de índio, tem ódio. Eu não sei de onde ele traz o ódio, é da maldade, é do coração. Apesar de nós já termos colocado fim à escravidão, ainda há esse pensamento e ele se materializa de algum modo. Por exemplo, os fazendeiros, os agropecuaristas têm trabalho escravo no Brasil e eles mataram funcionários públicos do Ministério do Trabalho que estavam fiscalizando as fazendas para não serem multados. Isso foi um fato muito recente. Então, tudo isso ainda permanece como ideia e nós precisamos combater a consciência negra, o Dia da Consciência Negra, a luta do povo negro e dos intelectuais brasileiros que estão engajados e também de muitos brancos, de gente de raça branca que contribuem, como contribuíram na época da escravidão, contribuem até hoje para o reconhecimento dessa luta e da importância dessa luta. Então, acho que sobre a consciência negra, nós fizemos aqui um relato, uma narrativa, e que contribua com a consciência do nosso povo para que nunca mais exista escravidão, nem esse sentimento de meritocracia que uns podem tudo e outros não podem nada. Isso está errado, é contra, inclusive, as leis de Deus. Quero ressaltar que, apesar de eu
ser muito crítico aos Estados Unidos, já disse, jamais pisarei os meus pés nos Estados Unidos, nem que fosse para tratamento de saúde. Mas algumas coisas são verdade, a gente tem que dizer. Nos Estados Unidos, eles produziram muita literatura, muitos filmes, muitos livros, e fizeram um bom debate em relação à história da escravidão nos Estados Unidos. Aqui se esconde tudo. A elite aqui é vagabunda, não presta para nada, é egoísta, só pensa em si e o resto que exploda. É uma pena que o Brasil ainda seja assim, um país desse tão grande, tão bom e que tem um povo tão bom. Bom, vamos agora para o nosso tema, que também está na ordem do dia, que é a brutalidade do cidadão que foi eleito presidente do Brasil e a forma como ele vem, antes mesmo de assumir a presidência, que isso acontecerá em janeiro, já vem tratando a questão diplomática. Já criou um problema absurdo com o povo árabe. Porque o Israel hoje está numa luta para transformar de fato de direito Jerusalém a capital de Israel. Os Estados Unidos, país ordinário, belicoso, e que é o câncer da humanidade, já reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. A besta que se elegeu presidente do Brasil também disse que vai reconhecer. E o povo árabe já está indignado e já está se organizando em relação a isso. Porque se todos os países reconhecer, é um passo fundamental que o imperialismo dos Estados Unidos, junto com o imperialismo de Israel, vai ter para massacrar ainda mais o povo da Palestina. A capital de Israel é Tel Aviv. Jerusalém se tornou a capital de Israel porque o rei Davi, que era um bandido, inclusive está escrito na Bíblia, vocês não compreendem porque não querem. Mas o rei Davi, por exemplo, mandou matar o seu principal comandante para ficar com a mulher dele. E quem levou a carta com as ordens que deveria deixar morrer o comandante, acho que comandante Urias, foi o próprio comandante que estava combatendo, defendendo o rei Davi. Então um homem desse para mim é um bandido. Pois bem, na guerra contra os jebuseus, ele tomou Israel e transformou, aliás, ele tomou Jerusalém e transformou Jerusalém na capital do rei de Israel. Depois, no ano 50 depois de Cristo, os assírios tomaram Jerusalém. Jerusalém foi destruída 3 vezes, o povo hebreu ficou 1000 anos sem ter terra, e agora, já no final, né, nos tempos atuais, o final que eu quero dizer é isso, nos tempos atuais, foi consagrado de novo, através de uma convenção internacional e muitas negociações, uma parte do território da Palestina para Israel. E Jerusalém é uma cidade internacional, que foi convencionado que todos aqueles povos tinham aquilo ali como uma cidade importante, como uma capital daqueles povos. Então essa é a grande questão. Aí o Bolsonaro já criou esse problema diplomático, sem saber das consequências que isso podem ter para o Brasil. Agora ele cria um problema com Cuba, um país irmão nosso. Problema diplomático sério. Cuba, para quem não sabe,
ela tem uma universidade, Cuba tem uma universidade que se chama ELAN, para formar jovens de qualquer país do mundo. Só tem uma exigência, que esse jovem tenha estudado em escola pública e que seja pobre, porque o pobre não pode se formar em medicina, o rico sim, pobre não. Por quê? Porque o curso de medicina hoje custa entre 7 mil e 12 mil reais. Qual pobre que pode formar um filho de medicina? Pois Cuba formou brasileiros jovens, de todo o Brasil, de todos os estados. Esses jovens estão aqui no Brasil já formados. Nós deveríamos agradecer o Estado comunista de Cuba, que formou brasileiros para ser médicos e trabalhar aqui no Brasil, sem pagar um centavo. E a única coisa que Cuba pediu a esses jovens, ao voltarem médicos, ajudem as comunidades de vocês. Nós deveríamos agradecer. E não insultar Cuba. Depois Cuba mandou para cá aproximadamente 12 mil médicos. Vieram do fim do mundo para trabalhar nas localidades mais distantes. Aqui do Ceará eu vou citar uma, Jucá Grosso, em Morada Nova. É uma mata, pois lá tem médico morando numa comunidade que eu conheço, que não tem asfalto, que não tem água potável, que não tem estrada, que não tem shopping, que não tem nem mercantil. Esses médicos estão lá salvando vidas. Aí o Jair Bolsonaro, na sua santa ignorância, vai insultar Cuba, um povo culto como Cuba, um povo solidário como Cuba, o povo que tem uma dignidade enorme como o povo cubano, que luta contra os Estados Unidos para ter sua liberdade, chamar os cubanos de escravo, questionar a forma coletiva de como o Estado cubano trabalha. Um povo com a dignidade que tem o povo cubano não ficaria aqui vilipendiado por um vagabundo, mal educado, preguiçoso, que desrespeita todo mundo, que em 30 anos aproximados de parlamentar fez apenas 2 leis michuruca, que não tem significância nenhuma, as leis feitas por Jair Bolsonaro, ganhando dinheiro desse povo brasileiro para fazer 2 leis em 30 anos. Que coisa mais absurda! Aí se acha na condição e no direito de insultar Cuba, pois Cuba fez muito bem, retirou os médicos. Eles estavam aqui realizando uma missão revolucionária que só comunista faz, porque capitalista não sai da zona de conforto não, para salvar vidas e ser maltratados. Os médicos cubanos, apesar de eu saber da profunda dor que eles sentirão de deixar de atender essas comunidades com quem eles já fizeram vínculo, não aceitaria tão grande insulto como esse insulto que o Bolsonaro fez. Então cria mais uma relação, um problema diplomático e quer criar com a Venezuela. Daí a pouco nós vamos estar cheios de inimigos. E o Brasil nem tem essa prática de fazer inimizade com as outras nações. Pelo contrário, o Brasil é um país de uma cultura muito legal nesse sentido de estabelecer amizade com os vizinhos, cordialidade, solidariedade, e não de agressão, de guerra e de insulto com ninguém. É lamentável. Eu quero aqui aproveitar o momento para, em nome da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, homenagear e dedicar todo o meu apreço aos médicos cubanos por tudo que fizeram para salvar vidas do meu país. E quero lamentar profundamente que tenham sido insultados, que o Estado cubano também tenha sido insultado. E acho que
o que poderíamos fazer era isso, dizer aos cubanos que estamos muito gratos por tudo que fizeram, pela solidariedade, eles têm o nosso respeito e desculpem, porque não foi a maioria do povo brasileiro, foi apenas alguns indoutos. Nós vamos agora tratar de uma outra questão, porque acho que em relação à questão do problema diplomático nós já falamos, do médico cubano eu acho que a gente escreveu aqui, relatou aqui de forma bem didática, deu para compreender. E vamos agora para também um temazinho importante. Um encontro de blogueiros que vai acontecer aqui no dia 8 de dezembro na Casa Vermelha, coordenado pelo Daniel Pio Bezerra. E também tem aí um trabalho conjunto com vários outros blogueiros importantes do nosso país. E esse trabalho ele é muito importante, porque a rede social é conformada por um conjunto de tecnologias novas e que tem permitido uma comunicação alternativa e diferente das grandes empresas de comunicação. As grandes empresas de comunicação, principalmente os jornais e a televisão e o rádio, são propriedades privadas, são empresas privadas, apesar de serem concessões do Estado. Ou seja, a Rede Globo, por exemplo, para funcionar, ela precisa de uma licença especial do Estado brasileiro, ela é uma concessão. Ocorre que essas emissoras, para fazerem, por exemplo, a propaganda das ações governamentais dos governos, em todos os níveis, elas cobram um preço muito alto. São bilhões e mais bilhões que o governo brasileiro paga a essas emissoras. Na grade de programação dessas emissoras, em que os filhos de vocês estão submetidos, tem o programa policial, que é um lixo, que faz um mal muito grande, porque eles são desrespeitosos. Eu não sou aqui favorável que se proíba o programa policial, mas tem que classificá-lo. Ele tem que ser um programa veiculado de noite. Ele não pode ser veiculado meio-dia ou então no horário da tarde, porque é o horário que a criança chega da escola. Meio-dia é o horário que a criança chega da escola também. E essa criança está ali, inocentemente, submetida a um programa policial, que tem bala, tem sangue, tem violência. Não sei se as pessoas já estudaram ou já leram sobre essa questão do homem ser um produto do meio. Ou seja, ele é muito suscetível a se adaptar ao meio ambiente em que ele vive. Se você, todo dia, como criança, que ainda não tem condição cognitiva, de ver um programa e compreender o que aquele programa está dizendo, e por que aquilo acontece, a sua mente e o seu inconsciente vai receber a informação, e eu não sei como essa informação vai ser codificada aqui no inconsciente, e como ela volta. A sensibilidade, por exemplo, ela é perdida. Há muitos anos, eu sou mais velho, e nesse tempo não tinha quase televisão e também não tinha programa policial.
a gente não tinha notícia de homicídio. Eu até 19 anos de idade, isso é uma particularidade porque eu não morava na capital, morava no interior. Eu nunca vi um homicídio, eu nunca vi uma pessoa morta porque levou um tiro ou uma facada. Então, quando se tinha uma notícia de uma coisa dessa, era para nós um absurdo, era um choque. A gente ficava pensando, como um ser humano pode matar outro ser humano? Como é que pode isso? Não cabia na nossa cabeça. Hoje, a televisão, infelizmente, de irresponsável que é, coloca um cadáver e um indivíduo filmando e as crianças fazendo assim. Eu particularmente não sei o que quer dizer isso, mas as crianças fazendo assim. Quer dizer, ver uma pessoa morta, banhada de sangue, não causa mais nenhum choque. Então isso é quase que normal. E essas crianças recebendo essas informações, elas podem estar alterando a sua personalidade e se tornando inclusive violentas. E o Ministério Público, infelizmente, está piado, andando como tartaruga, pensando como o bicho preguiça, ainda não estudou sobre o mal e o perigo que esses programas ordinário, anticivilizatório e oportunistas, porque todos eles, com raríssimas exceções, faz o programa para poder depois entrar na política, não fazer nada por ninguém, toda noite rezar assim um terço, pedindo a Deus que a violência continue, porque se acabar a violência, eles não têm mais como fazer programa, não entram mais na casa de ninguém, que são ruins demais. Pois bem, a mídia livre, organizada através das redes sociais, tem um papel fundamental, não é? De fazer um contraponto a essa mídia capitalista rica, ordinária, sem escrúpulo e sem responsabilidade social. Esse encontro é muito importante. Terá aqui debatedores como o Dr. Inocêncio Uchoa, Dr. Martoni Monte Alverne, que fez doutorado na Espanha, um homem que tem assim, uma grande capacidade intelectual. O doutor Inocêncio Uchoa também fez doutorado na Espanha, estudou em outros países, além de outras pessoas que irão debater aqui o tema e tudo mais. É dia 8 do mês de novembro, aliás, do mês de dezembro, próximo mês, começa às 9 horas e se estenderá até às 14 horas. Serão muito bons os debates e o pessoal que milita nessa área, jornalistas, blogueiros, se inscrevam e participem deste evento, porque é um evento para discutir temas atuais, um meio de comunicação atual. E a grande notícia é que a inscrição é grátis, gente. Me inscrever e vou participar para aprender um pouco disso aí. Nós teria mais um outro tema, ou já estamos encerrando o nosso tempo, né? Então, a gente encerra e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para indicar alguns livros. Esse livrinho aqui é um livrinho de Rosa de Luxemburgo, uma comunista valorosa que foi assassinada pelos fascistas. E o título desse livro é O Socialismo e as Igrejas. O Socialismo e as Igrejas. Ele é um livro pequeno, ele tem aqui aproximadamente umas 46 páginas. Dá para ler em 1 hora. E é um livro que eu fico encantado toda a vida que releio esse livro. Vou ler apresentar um outro livro. Esse livro aqui é de Jorge Luiz de Oliveira. Ele é um servidor público federal, escreveu um livro que tem mais de 500 páginas, e o título é
Sindicalismo sem Marx, ou seja, sem a teoria marxista. Ele é um trabalho crítico de suma importância para todos nós. O rapaz é cearense e nós poderíamos ler esse livro e fazer essa crítica. Eu tenho outro livro aqui que é O Ódio como Política. É um livro também que a gente aproveita para indicar. É Solange Gallego. A palavra é espanhola. Solange Gallego. O Ódio como Política. Naturalmente, pelo título, é uma crítica. Porque a política é uma ciência. A política, ela é a rainha de todas as ciências, segundo Aristóteles. E na hora de uma nação escolher o seu representante, ela faz com sabedoria, analisando os fatos e a história do candidato. Então, naquele momento, os cidadãos e as cidadãs que se oferecem para ser deputado, vereador, prefeito e presidente, elas merecem todo o nosso respeito, porque colocaram o nome para dirigir, para a observação do povo. Então, esse fato não é motivo de ódio. A ciência não é motivo de ódio. Nós podemos ser duro, como inclusive eu sou, contra os canalhas que usam a política para se dar bem, mas não ter a política como uma coisa de ódio, uma coisa negativa. E por último, eu vou também apresentar o meu, é claro. Lancei faz um pouco mais de um mês, foi no dia 18 do mês passado, foi. Dia 18 do mês, ou 18 ou 23 do mês passado. Lucinha é um romance. Esse romance fala do Ceará e fala da luta do povo do Ceará frente às dificuldades do sistema capitalista. Então, vocês podem nos procurar e a gente tem esse livro. Pode ser até pela internet, né? Pelo WhatsApp. Os meus amigos sabem o meu WhatsApp. E para todo mundo, o meu Facebook, Antônio Ibiapino. Se for lá na internet e dizer, Ibiapino, eu quero seu livro, eu mando até pelo correio. A gente negocia escrevendo no WhatsApp. Não está tão fácil hoje os meios de comunicação para tudo. Então fica aqui a nossa dica de livro, porque o livro é um bem civilizatório. Agradecemos o vereador Guilherme Sampaio por ceder o espaço e toda a equipe do Mídia Livre, sobre a direção do Daniel Pio Bezerra, que faz esse trabalho com grande esforço no sentido de a gente levar algumas ideias para as pessoas, no sentido da gente colaborar com o desenvolvimento humano. Esse é o grande papel histórico da humanidade.